Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Sabe aquela pergunta clássica que é quase um exercício de imaginação? O que você faria se o dinheiro não fosse um problema? Ela foi popularizada há mais de 50 anos pelo filósofo Alan Watts. Mas, nossa, parece que quanto mais o tempo passa, mais urgente ela fica. Sem dúvida. Ela deixa de ser só um devaneio sobre iates e mansões, né? E vira quase uma ferramenta de diagnóstico da nossa sociedade. Exato. Numa era de automação, de debate sobre renda básica, essa pergunta te obriga a encarar o que significa trabalho, valor e, no fundo, riqueza. É por isso mesmo que hoje a gente vai mergulhar num ensaio do próprio Watts. O nome é Riqueza versus Dinheiro, de uma coletânea de 1970 chamado Does It Matter? E para guiar nossa análise, vamos nos apoiar bastante num artigo da Maria Popova, que é, assim, destrinchar esse texto de um jeito incrível. Sim, ela faz um ótimo trabalho. E a nossa missão aqui é ir fundo na distinção que o Watts faz entre dinheiro e riqueza. E tentar entender por que ele chegou a dizer que confundir os dois era a peculiar e talvez fatal falácia da civilização. É uma afirmação que, de cara, soa quase apocalíptica, não é? Mas o jeito que ele constrói o argumento é de uma lógica impressionante. Ele mostra que essa confusão não é um errinho de contabilidade, mas um erro fundamental na nossa percepção da realidade. Ok, então vamos desmontar isso. A base do argumento do Watts é que nós, como civilização, somos meio que viciados em símbolos. Sim. Palavras, números, leis, conceitos são ferramentas incríveis que a gente usa para medir, organizar e, bom, controlar o mundo. O problema é que elas funcionam tão bem que a gente comete um erro de principiante. Que é? A gente começa a comer o menu em vez da refeição. A gente confunde o símbolo com a realidade que ele só deveria representar. Assim como os centímetros medem distância ou graus medem temperatura. Certo. Só que ninguém tentaria se aquecer com termômetro. Mas nós passamos a vida inteira tentando nos alimentar do símbolo do dinheiro, esquecendo da riqueza real. É um mapa, não o território. E a analogia que ele usa para deixar isso claro, nossa, é brutalmente eficaz. Ele pede para a gente imaginar um náufrago sozinho numa jangada no meio do oceano. O que vale mais? Uma carteira cheia de notas de $100 ou uma simples vara de pescar? Um cofre com ouro ou um galão de água potável? A resposta é óbvia. Completamente. Naquele momento, o dinheiro, o símbolo, não vale absolutamente nada. A riqueza real são as coisas tangíveis, úteis, que sustentam a vida. Exatamente. O dinheiro é uma promessa, um acordo social de que a gente pode trocar nosso trabalho por riqueza real, comida, abrigo, serviços. Mas quando o sistema que sustenta essa promessa falha, como para o náufrago, o símbolo se esvai e só a realidade concreta importa. E ele vai além, né? Ele vai muito além. Ele diz que nós vivemos como náufragos num oceano de abundância real, mas morrendo de fome porque estamos obcecados com a falta do símbolo. Peraí, essa é uma acusação bem forte. Quer dizer, então, que na visão dele, a fome e a pobreza não são um problema de falta de recursos? É um problema de contabilidade? Em grande parte, sim. E é aqui que o argumento dele fica muito provocador para a nossa época. Ele diz que essa confusão mental é a principal razão pela qual a gente não usa a nossa tecnologia para garantir comida, moradias, serviços básicos para todo mundo. Mesmo a gente tendo a capacidade? A inteligência. Mas a gente para tudo porque olha para a planilha e diz: ah, que pena, não temos o dinheiro. É uma paralisia autoimposta, então. A gente se acorrenta ao símbolo que nós mesmos criamos. Precisamente. E ele conecta isso de forma brilhante com um conceito de dívida nacional que ele chama de um obscurantismo semântico. Como assim? O argumento dele é o seguinte: como nações, e até como indivíduos, parece que a gente só se permite criar dinheiro em emergências. Se um país entra em guerra, de repente trilhões de dólares aparecem do nada para construir tanques, aviões. É verdade. Ninguém pergunta como vamos pagar pela guerra no meio da crise. O dinheiro simplesmente surge. Exato.
E o resultado perverso disso é que a nossa prosperidade econômica se torna dependente de um estado de emergência perpétuo. A gente precisa da ameaça constante de uma crise, guerra, pandemia, colapso financeiro para justificar a criação do dinheiro que mantém a economia girando. É uma lógica totalmente invertida. Então, o insight aqui é demolidor. A escassez de dinheiro é uma escolha, não uma realidade física. Nós fabricamos a escassez do símbolo, mesmo quando temos abundância do bem real. É exatamente esse o ponto. E o Watts propõe que, em vez de um padrão ouro, a gente deveria adotar um padrão riqueza. O governo deveria simplesmente emitir dinheiro na proporção da riqueza real que a nação produz, medida em bens e serviços. Se a gente fizesse isso, ele argumenta, a gente descobriria da noite para o dia que temos recursos mais do que suficientes. A dívida viraria um conceito obsoleto. E partindo dessa lógica toda, ele fez uma previsão bem ousada para o ano 2000. Ele imaginou um futuro onde, se essa mudança de mentalidade acontecesse, ninguém pagaria imposto, não existiria dinheiro em espécie. Uma utopia, basicamente. Sim, serviços públicos gratuitos e um cartão de crédito universal para todo mundo. E é fascinante olhar para essa previsão hoje, né? De uma forma superficial, ele acertou em cheio. A gente está, de fato, se movendo para longe do dinheiro físico, com cartões, transações digitais. Mas a gente errou completamente o ponto principal dele. Nós só trocamos um tipo de símbolo, as notas de papel, por outro tipo de símbolo, os bits e bytes num servidor de banco. A confusão fundamental, a obsessão pelo símbolo, em vez da substância, não só permaneceu, como se intensificou. Não adotamos um padrão riqueza, só digitalizamos o sistema antigo. poderia fazer esse clique mental ou isso fica no campo da utopia mesmo? Ele reconhece que essa é a maior barreira. Ele diz que a humanidade viveu por centenas de milhares de anos em escassez real. A mentalidade de acumular, de poupar, que se traduziu em poupar dinheiro, está gravada no nosso DNA cultural, sabe? Faz sentido. Tentar convencer as pessoas de que essa lógica ficou obsoleta numa era de abundância tecnológica é, nas palavras dele, tão difícil quanto foi convencer as pessoas de que a Terra é redonda. Vai contra uma intuição construída ao longo de milênios. É uma mudança de paradigma que nos levaria a outra percepção radical que ele também explora. A de que existe um limite para a riqueza real que uma pessoa consegue consumir. Os exemplos dele são simples, quase infantis, mas diretos. Sim, ninguém pode dirigir 4 carros ao mesmo tempo. Exato. Ou morar em 6 casas simultaneamente, ou comer 12 jantares numa noite só. E essa constatação de um limite físico para o consumo nos força a encarar o quão absurda é a busca infinita por dinheiro. Se o objetivo é a riqueza real, conforto, prazer, segurança, então existe um ponto de suficiente. A busca por mais dinheiro, além desse ponto, é a busca por um número abstrato num placar, não por satisfação tangível. E é aí que ele faz outra afirmação bombástica. Ele diz que, na nossa era, uma utopia econômica não é mais uma fantasia de sonhadores, mas a alternativa necessária à autodestruição. Sim, essa ideia é crucial. Se a gente não reconhecer esses limites e mudar nosso sistema, a busca infinita por um símbolo abstrato vai nos levar a destruir a riqueza real do planeta. O ar limpo, a água potável. O jogo, como está configurado, tem um final inevitável. E não é um final feliz. Certo, mas se a gente aceita que existe um suficiente e que a tecnologia pode nos levar até lá, isso nos força a encarar uma pergunta que a nossa sociedade nunca precisou responder. O que a gente faz depois? O que fazemos com todo esse tempo e segurança? E aí, como o Watts aponta, surge um desafio totalmente novo. Isso levanta uma questão importante. O que fazemos com o lazer? O Watts era um crítico ferrenho da ideia de que lazer é fácil. Ele argumentava que uma vida de prazer exige disciplina e, acima de tudo, uma imaginação imensa. Ele olhava para os ricos da época dele e via muito pouca imaginação em como eles usavam seu tempo livre. É um eco do Bertrand Russell, né? De que adianta tempo livre se as pessoas se sentem miseráveis com ele. Mas o Watts tinha uma visão para isso, o que ele chamava de economia do lazer. Sim,
E é uma ideia incrivelmente precursora do que hoje a gente chama de cultura maker ou economia criativa. A visão dele era que, com as necessidades básicas garantidas, a humanidade teria finalmente a chance de desenvolver o artesão, o pintor, o poeta, o músico que existe em cada um de nós. Ele não era ingênuo, né? Ele reconhecia que no início ia ter muita coisa amadora. Exatamente. Muitos poemas ruins e móveis tortos, como ele mesmo brincava. Mas ele via isso como uma fase. A longo prazo, o efeito seria um enriquecimento cultural sem precedentes. Teríamos mais arte, mais música, comida mais saborosa, porque as pessoas estariam criando por paixão, não por necessidade. A riqueza real, a qualidade de vida, aumentaria imensamente. Mas, de novo, ele antecipa um obstáculo gigantesco. Um obstáculo que, desde os anos 70, só ficou mais visível e ameaçador. Sim, ele nos deixa um aviso muito sério, quase profético. Ele afirma que uma tecnologia guiada apenas pelo lucro monetário vai inevitavelmente envenenar o planeta, vai destruir a vida selvagem, poluir o ar e a água e, no fim, contaminar nossos próprios corpos. Ele já citava o uso indiscriminado de antibióticos e inseticidas nos anos 70. Parece que ele estava lendo as manchetes de hoje. Então, essa obsessão pelo lucro monetário, de onde ela vem para ele? É só ganância? Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que ele não era contra a ideia de lucro. O problema não é o lucro, mas a identificação do lucro exclusivamente com dinheiro. Ele nos convida a redefinir o que é lucro. O lucro real deveria ser viver com dignidade e elegância em um ambiente belo. Ele chega a fazer um apelo quase pessoal, pedindo que banqueiros, acionistas, que eles caiam em si, que parem de agir como abstrações numa planilha e se perguntem o que eles realmente querem da vida. Exato. E ele suspeita que a resposta não seria mais $1 bilhão, mas algo muito mais ligado a essa riqueza real. E aqui, ele finalmente chega na raiz de todo o problema. E não é uma raiz econômica ou política, é uma raiz filosófica, quase espiritual, sobre quem nós pensamos que somos. A confusão entre dinheiro e riqueza é só um sintoma, então? É um sintoma de uma confusão muito mais profunda. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que estamos presos na ilusão do ego separado. A gente se sente como um eu encapsulado na pele, um estranho, um invasor no mundo, em vez de entender que somos uma expressão do mundo. A gente age como se a natureza fosse um recurso externo a ser explorado, e não a matriz da qual nós mesmos somos feitos. E essa percepção de separação justifica a conquista, a exploração. Se o mundo é outro, eu posso usá-lo para meu benefício sem sentir as consequências. Exatamente. Watts diz que a gente não percebe que nosso corpo real não termina na pele. Nosso corpo real é um padrão de energia que só existe em relação a tudo mais. O ar, a comida, a gravidade. O nosso sentimento comum de eu é uma abstração. É uma abstração que ignora essas relações fundamentais. Isso me leva à citação que, para mim, é o coração de todo o ensaio. Aqui realmente vira a chave. Ele diz: você não veio a este mundo, você saiu dele, como uma onda do oceano ou um galho de uma árvore. É uma frase que exige uma pausa. Ela muda tudo. Ela nos tira da posição de gerente do planeta e nos coloca de volta como parte integrante do sistema. E quando a gente entende isso, a peça final do quebra-cabeça se encaixa. A peça final é a revelação de que o ego, essa ideia de um eu separado, é, assim como o dinheiro, um conceito, um símbolo. É uma abstração útil para a vida social, mas não é a realidade fundamental. E a maior ilusão desse ego é achar que ele pode se consertar ou consertar o mundo por um ato de vontade isolado. É como tentar se levantar do chão puxando os próprios cadarços. Uau! Então a lógica se fecha. A gente confunde o símbolo do dinheiro com a riqueza real porque a gente está fundamentalmente confuso sobre o símbolo do eu e a nossa realidade interconectada. Exatamente. Ao nos apegarmos a um símbolo de identidade, o ego, nos tornamos obcecados por um símbolo de segurança, o dinheiro. A crise econômica e ecológica é, na sua raiz mais profunda, uma crise de percepção, uma crise espiritual.
É uma jornada em tanto. Começamos com uma pergunta simples sobre dinheiro, passamos pelas consequências globais, ambientais e chegamos na causa filosófica de tudo, a nossa própria noção de identidade. É um argumento incrivelmente coeso e profundo. Watts nos mostra que nossas crises externas não são acidentes, são o espelho de uma crise interna, de uma visão de mundo fragmentada. E isso deixa a gente com muita coisa para processar. Sem dúvida, e talvez um pensamento final para refletir, construído sobre as ideias. Watts sugere que os líderes financeiros precisam cair em si por seu próprio benefício. Mas se a ilusão do eu separado é a raiz do problema, como um indivíduo pode verdadeiramente cair em si sem primeiro reconhecer que é parte de um todo maior? E o que mudaria na nossa busca por riqueza se, em vez de começar perguntando o que eu quero, a gente começasse perguntando do que meu ambiente e minha comunidade precisam para florescer? A resposta a essa pergunta talvez nos mostrasse o que é a riqueza real. Se este conteúdo conseguiu te acrescentar algo, ele cumpriu seu papel. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.